No coração de Cajuru, uma melodia atravessa os séculos. Essa é a história da Associação Musical Cajuruense, uma banda com mais de um século de tradição e paixão pela música. A primeira banda de música de Carmo do Cajuru foi fundada pelo padre Guilherme Nunes, quando ele chegou em 1875, e atuou à frente dessa primeira formação até sua morte em 1889. Segundo o relato do livro História de Carmo do Cajuru, do professor Oswaldo Diomar, após a morte do padre Guilherme, o regente da banda era grande músico conhecido por Nico Marra, que se encrencou com o vigário, o padre José Alexandre, e não queria mais tocar nas procissões. Daí apareceu um músico que, segundo informações, foi trazido do Rio de Janeiro para ensinar música no povoado, esse que era conhecido como Chico da Costa. E para resolver esse impasse com a igreja, resolveram fundar outra banda no povoado. Essa outra banda foi quem divulgou entre nós os motetos dos passos, que até hoje são tocados durante a Semana Santa. Com o tempo, essas duas bandas reduziram-se a uma só e passou a se chamar Banda Santa Cecília. Em meados de 1930, a nossa banda já era considerada como uma das melhores do nosso estado. Em 26 de julho de 1971, o músico José Vital Filho, a fim de receber investimentos para a banda, decide criar a Associação Musical Cajuruense e automaticamente extingue-se a Banda Santa Cecília. O padre João, na época, decide então doar os instrumentos da antiga banda para essa associação musical. E de lá para cá, milhares de músicos já passaram pela banda, deixando o seu legado e levando consigo memórias inesquecíveis. A banda, para mim, foi uma instituição que mudou a minha vida, né? A banda foi um divisor de águas na minha vida, assim. E o que me levou a fazer esse trabalho lá foi exatamente as coisas que eu fiz a vida inteira dentro da banda de música. Então a banda, para mim, ela foi muito importante nesse sentido, me transformar no que eu sou. A Associação Musical Cajuruense hoje ela tem uma importância ímpar para a sociedade cajuruense. A Associação Musical Cajuruense sempre se dedicou à promoção da música, à formação de jovens músicos e à permanência dos mais experientes.
Eu entrei na banda em 2006, com 12 anos, mas eu lembro que em 2005, com 11 anos, eu já queria entrar para a banda. Até cheguei para o Boró, que era o maestro na época, né? Pedi para me inscrever, mas aí ele me falou, não, tem que ter 12 anos para você entrar. Aí assim que eu fiz 12 anos, corri lá para fazer minha inscrição e aí eu consegui entrar. Não tinha prova para entrar, era quem tivesse interesse, né? Porque lá a gente começa do zero. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio para poder aprender música. Na banda, já conversou assim, no grupo, né, na escola. O Dinho passou a ser o professor da gente, depois professor daí. Foi para a banda também. 15 anos, é um período. 1961. Eu era criança, o moço falava, vem cá, grilo, para você aprender. E eu ia com ele para a banda. Então, eu acostumei. Eu falei, grilo, eu vim, aprendi. Ele falou, você vai aprender a tocar na banda e tocar no sino. Aí eu fui vivendo com ele ali e consegui todos os dois. Eu entrei na banda com 11 anos de idade, em 2001. Na época existia apenas uma exigência que era uma idade mínima, de 11 anos. E como eu venho de uma família tradicionalmente católica, então em todas as festividades que eu ia com a minha família, seja na Semana Santa, na festa da padroeira, entre tantas outras festividades, eu sempre via a banda. Então desde criança, desde pequenininho, a banda sempre brilhou nos meus olhos e tinha essa exigência, que a idade mínima era 11 anos. Então eu custei esperar chegar aos 11 anos para mim poder ingressar na banda. Então foi nessa idade, com 11 anos, que eu entrei na banda. Eu entrei na banda no ano de 1990. Eu tinha acabado de completar 12 anos e a minha avó foi a minha grande incentivadora, porque ela gostava de acompanhar a banda de música, né? Ela era católica, assim, de carteirinha mesmo, ali, fervorosa, participava das celebrações da Semana Santa, então ela falava, ó, quando abrir as inscrições, eu quero que você entre na banda, falava a banda do Boró. Aí, naquilo, a gente foi, né, amadurecendo aquele sentimento de querer aprender, pelo menos saber como que era, né? Porque era algo, assim, totalmente novo. Na minha época, a minha geração era futebol. Então, a gente estava no campo o dia todo, jogando bola, correndo atrás da bola para lá e para cá. Não tinha ainda essa vertente latente musical, né, na gente, na juventude daquela época. Então, foi através da minha avó que isso tudo começou. Eu entrei para a banda em 1989. Eu tinha 10 anos na época. Foi um convite que o maestro Boró e o Eustáquio, eles passaram nas escolas fazendo esse convite para quem quisesse fazer aula de música, né, entrar. Tinha alguns amigos meus que já tocavam na banda, eu conhecia eles e eles incentivaram, falaram assim, vamos lá, a gente vai, e tinha outros querendo entrar também, vamos lá, a gente vai lá amanhã e tudo mais e vamos entrar. Foi uma apresentação à noite, né? Entrei na banda, na sede antiga, perto embaixo da casa paroquial, né? E as aulas começaram, aquele monte de gente, começa muita gente, quando vê que tem que estudar, algumas pessoas vão saindo, e na turma acabou ficando, acho que umas 6 a 7 pessoas na época, né? Ficou uma turma boa, uma turma que inclusive bastante gente se profissionalizou ali depois, né? Foi aí que eu comecei mesmo, né? Que eu fiz as primeiras aulas de música ali com o Boró. Inesquecível. Foi uma transformação na minha vida, porque eu fui incentivado pelo meu avô, né, que era trombonista. Porém, entretanto, meu avô tinha até tido uma conversa que ele tocava na banda da rede, a antiga banda da rede ferroviária, e ele tinha tido uma conversa com o Boró, e eu entrei assim, bem novinho, de 9 para 10 anos de idade. E se eu tivesse continuado assim, eu me sinto ainda um integrante da banda, com certeza. Eu estaria com 42 anos de Associação Musical Cajuruense. Eu entrei na banda em 1981.
Entrei por influência do amigo que eu tenho, né, que é o Marcelo Madureira, que tinha entrado um ano antes, em 1980, e eu entrei em 81. E assim, o que me marcou muito nessa entrada na banda é que a primeira vez que eu toquei, assim, para valer com a banda mesmo, a não ser dos ensaios, foi na última Semana Santa do Padre João, que ele celebrou, né? Foi a de 1982. Isso aí me marcou bastante, né? Porque depois, em junho, ele veio a falecer. Isso então nunca vai deixar a minha memória. Iniciei a música na barriga da minha mãe, né? Sempre assim. Mas esse despertar, ele realmente mesmo veio em 1996. Falava na igreja, né? A banda tá abrindo inscrição para novos músicos, né? Então teria a parte de teoria e depois a aula prática e já entrava como membro da banda de música. Então eu fiz o processo, na época o Marcelo era o professor de teoria, também maestro nesse período, fiz acho que foi 6 meses, tinha prova no meu período, né? Na minha época tinha prova, tinha que passar na prova como se fosse um vestibular, como se fosse ter aula mesmo de escola, tudo, né? Aquele cubículo lá, imagina, quase 90 pessoas fazendo aula lá dentro, né? Não tinha carteira, não tinha nada, eram bancos e todo mundo sentado espremidinho, escrevendo assim, um em cima, né? E desses 90, eu me lembro que sobrou 12 na época. Eu entrei para a banda com 11 anos de idade. Antes de iniciar as minhas aulas aqui com o Maestro Boró, né, eu fui musicalizado no Coral Jasmim, porque eu tinha só 8 anos quando eu tive o desejo de tocar aqui na banda, né, de aprender algum instrumento. Só que como a banda só aceitava alunos a partir dos 11 anos, eu fui então participar do Coral Jasmim, sob a regência do Roberto, né? Então lá eu fui musicalizado, né? Aprendi a ler partitura, e quando eu cheguei aqui na banda de música, algumas coisas foram mais fáceis para mim, porque era a parte teórica de reconhecimento de notas, eu já sabia, né? Porque eu tive essa iniciação primária, né? Então, quando eu completei os 11 anos, minha mãe veio aqui e fez a matrícula, e eu passei então a ser integrante aqui como aluno e posteriormente como músico. Aí eu estava com 14 anos. Pois é, eu tinha, nós éramos turminha, né? Rapazinho, sempre tem aqueles companheirinhos e tal, né? E aí, chegar de ensaio da banda, eles vinham da banda no ensaio. Quando ensaiava, porque a banda não tinha assim, não ensaiava constantemente, não. Aí um dia, faltou o batedor de bom, eles me pediram para bater, eu bati aqui, eles gostaram e eu continuei. E do bom eu passei pro tarol, do tarol eu peguei o instrumento e foi. Os músicos eram o Marinho Dias Barbosa, Rick Zongo, o Stan Nunes, o Jacinto Guimarães, Nelson do Celeiro, tinha um preto aí que nem sei o nome dele, Neném Juvenal, lá de Salgado. Nós éramos uns 9 ou 10 só.
A banda de música sempre foi muito atuante nas festividades católicas da cidade, tocando dobrados e motetos, com partituras centenárias. Nós aqui na banda, nós tínhamos um repertório bem eclético, né? Iam das valsas aos dobrados, as baladas, né? Mas os dobrados eram era o gênero musical que mais me chamava a atenção, que eu gostava mesmo de tocar, né? Quando chegava uma partitura nova na estante e era um dobrado, aquilo me fascinava, né? Nós tocava várias músicas. Então, na celebração, nas procissões, tinha uma música suave. Depois comecei a tocar no carnaval. Aí saí lá no carnaval, toquei no carnaval muito tempo. Não, isso aqui é a única coisa que por acaso, que eu me dediquei mesmo, foi Semana Santa, moteto. Eu falei que moteto, a Semana Santa, mas aí vinha uma Semana Santa com moteto. O primeiro instrumento que eu peguei para tocar foi um trompete. O Boró me deu um trompete e era um trompetezinho velho, cromado, com a pintura já, o cromo dele já estava descascado. E ele tinha uma característica engraçada que quando você pegava ele e colocava na boca, o bocal ficava aqui e a campânula descia. Ele era torto, né? Aí eu não queria tocar instrumento de metal, eu queria tocar instrumento de palheta. Um primo meu, que era saxofonista, ele tinha um clarinete de 13 chaves, que ele tinha conseguido com um amigo dele lá. Ele conseguiu esse instrumento e ele passou esse clarinete de 13 chaves para mim. Quando eu fui na casa dele, ele foi e me deu esse instrumento, né, um clarinete de 13 chaves, e eu trouxe para a banda. Aí só depois que eu passei para o saxofone. Passei para o saxofone porque eu comprei meu próprio saxofone e fui tocar saxofone. Então, na época, a maioria das pessoas que entram na banda quer tocar saxofone. Mas eu entrei com trombone, né? Aprendendo trombone, fiquei tocando uns 6 meses de trombone. Até que um dia eu vi um trompete lá, meio parado lá, num cantinho lá. Peguei para experimentar, para tocar, e o Boró perguntou: "Você quer tocar trompete?" Aí eu, vamos aprender então. Desde então eu toco trompete. Troquei o trombone pelo trompete. Na banda mesmo eu só toco as linhas, né, do sax, né? Só não peguei o barítono ainda, porque eu não posso pegar peso. Mas o tenor eu já toquei, o alto, né, o sopranino eu já consegui pegar. E tem a requinta, né, que é um instrumento, ele é parecido com o clarinete e tem um som agudíssimo, né? Da mesma família, linha, né, para questão de pegar, tocar, né, a partitura. Bem dizer todos, o que faltava, o músico eu tinha de pegar. O preferido meu que eu tocava era o sax tenor, mas aqueles que, quando ia numa procissão ou até mesmo nos encontros de banda, né, o que faltava eu pegava. Então, como meu pai tocou muito o sax-horn, igualzinho você tem a foto aí eu comecei também a pegar o sax-horn, fazendo só os acompanhamentos, né, junto com o baixo, mas o preferido mesmo é o sax tenor. Eu comecei com o trombone e junto comigo entrou um grande amigo que eu tenho, talvez o meu melhor amigo, o Luiz. Aí eu e o Luiz Carola também entrou junto comigo. O Boró olhou pra gente assim e falou assim: "Vocês dois, vou dar um trombone para cada um de vocês dois, vocês é muito amigo." Aí foi assim, eu toquei trombone. Depois, no período mais pra frente, a banda precisou de sax-horns, que é um instrumento de marcação. Aí eu toquei durante 2 anos e meio os sax-horns, mas só para
colaborar com a banda mesmo. Depois eu retornei para o trombone, onde toca até hoje. Na história da banda, passaram alguns maestros, cada um com suas características e personalidades, deixando seu legado e perpetuando a tradição musical de mais de 100 anos. Eu entrei na banda de música, como eu disse, em 1990. O professor de música era o Boró, né? E também maestro. Ele tinha uma função ali, ele fazia tudo, ele ensinava o pessoal que estava chegando na banda de música e também a gente ensaiava o pessoal que já estava tocando. Então, eu só tive como maestro o Boró. Foi o único maestro que eu tive e o único professor de música que eu tive durante o período que eu estava na banda. Quando eu entrei na banda, o maestro que estava no momento era o saudoso Boró, né? Então eu fiquei com ele, sobre a regência dele, um bom tempo, né? Depois teve uma pausa, onde houve a retirada do Boró, por vários motivos aí, né? E ficamos um ano sem a regência do Boró, depois ele voltou. Iniciei sobre a regência do maestro Boró, e saí com uns 16 para 17 anos sob a regência do Boró também. É o Boró. E o Boró vinha sempre de um lado, uma hora xingava, fazia assim, não. Porque nós fomos molecagem, né? Ele chamava atenção quando era preciso. Mas era o jeito dele. Ele era muito bom. E assim foi muitos anos. O maestro que regia a banda quando eu comecei era o maestro Boró. Depois dele veio o Donizete, ficou um pouco de tempo na regência, quando o Boró deu uma afastada. O Donizete ficou um pouco de tempo. Logo o Donizete saiu também, o Marcelo Madureira ficou mais um tempo. E depois, quando o Marcelo Madureira precisou afastar para ir fazer faculdade, que ele estava morando em Belo Horizonte, o maestro Boró voltou. Ele voltou e ficou até, se não me engano, 2013, por aí. E aí o maestro Marcos Ferreira assumiu a banda, né? O maestro Boró sempre junto com ele. Os dois sempre... O Boró sempre estava do lado dele ali, sempre junto. Ele sempre respeitou muito o Boró, sempre fez muita questão dele estar presente, né? E o Boró ficou até o falecimento dele ali. Dentro da trajetória da banda, eu aprendi a música, né? Graças ao Boró, a quem eu quero aqui expressar um sentimento de muito carinho e gratidão, porque foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, né? Gostava muito dele. E, inclusive, até um caso interessante, ele escrevia as músicas de própria mão, ele tirava as músicas de ouvido. Eu gostava muito de ir na casa de peças que ele tinha para ver ele escrever, porque ele usava uma réguazinha pequenininha, a caneta, e ali aquele capricho que quem pega uma partitura do Boró sabe que é dele, né? Mas também vivenciei o Dani, como maestro aqui, o Vaninho e o Marcelo Madureira. E esse período do Marcelo Madureira foi um período áureo, assim, que eu me lembro. A banda fazia sucesso, mas muito sucesso. A gente tocava nos encontros de banda. O Marcelo trouxe, assim, mais vivacidade, músicas mais atuais, e as coisas que as outras bandas não faziam. Então, isso era um diferencial muito grande, né? Depois veio o Marquinho, o Lucas. Então, eu peguei todos os maestros.
Boró era uma figura, né? Eu aprendi muito com ele, assim, desse jeito bruto dele de ser. Eu aprendi muita coisa com ele, assim, principalmente nos meus cinco primeiros anos que eu estive à frente da banda, junto com ele, né? Eu fui maestro da banda por um período, qual ele estava vivo. A gente sempre dividia, né, as apresentações, os concertos. Às vezes eu ensaiava a banda, aí ele regia, aí ele ia no meu lugar na apresentação. Às vezes algum dia que ele não estava bem, eu assumia. Então, eu aprendi muito com o Boró sobre isso, como lidar com as pessoas, né? Tanto desse jeito mais rigoroso de ser, quanto esse mais sensitivo de enxergar que a gente precisa de aceitar as pessoas do jeito que elas são e entender a realidade de cada uma, né? Seja dessa divisão do tempo, né? Da banda e dos seus compromissos pessoais. Então eu aprendi muito com ele, assim. O maestro na época era o Boró, né? O Zé Vital. E sempre foi ele durante muito tempo. E agora, nunca imaginei, né? O maestro sou eu. Então, entrei na banda como músico e agora virei o maestro da banda. A sede da banda, na minha época, sempre foi aqui no porão da igreja, né? Esse espaço pequenininho que nós estamos aqui hoje, né? Era um lugar que, com pouca estrutura, né? Pouca ventilação, né? Era um espaço pequeno, mas onde se faziam grandes coisas, né? Aqui a gente sonhava grande, né? Eu acho que hoje eu só sou o que sou porque eu saí daqui, né, de um lugar bem pequenininho, com todas as dificuldades que nós tínhamos na época, né, e hoje poder vivenciar o que eu vivo, né, é muito importante para mim, porque eu sei muito bem de onde eu saí. Eu aprendi num porão da igreja da cidade, né, então a gente sempre foi dotado de pouca estrutura, mas se fazia grandes obras e grandes sonhos aqui dentro. Eu peguei todas as sedes, né? Primeira, aqui, né, onde nós estamos aqui gravando. Me lembro que tinha uma grande escadaria que descia. Aqui não tinha garagem, não tinha a secretaria da paróquia em cima. Era apenas um vão. A gente entrava por essa porta que está à nossa direita aqui. E depois a sede nova, né? A banda, não me lembro mais de ela ter tocado em outra sede, a não ser o período que teve uma reforma aqui, a gente tocou na Casa da Cultura, a gente saiu lá. A sede era muito limitada, mesmo com um número menor de músicos, né, de alunos, melhor dizendo, na época das aulas, ainda era muito limitado, assim, o espaço era muito pequeno, tinha muito mofo, porque ali não havia ventilação. E do lado da sede da banda era a garagem, né, da secretaria paroquial e também um almoxarifado. Então, assim, ali tinha muita poeira, né, muito mofo. Eu lembro de alguns músicos até se queixarem em relação a isso. Às vezes não conseguiam ir para os ensaios, para as aulas, devido a crise de rinite, alérgica, essas coisas. Então, realmente era um espaço muito fechado, assim. E mesmo diante de todas essas circunstâncias, nunca me impediu e eu sempre, né, estive motivado e quis, né, tá ali no grupo e aprendendo música.
no fundo aqui da creche tinha uma casa velha ali. Aí daqui que o Padre João, nós construímos lá salão paroquial, que a banda mudou para cá. Teve um período que o Boró deixou, né, a maestria e ficou sem maestro, então a banda ficou por volta de 3 a 4 meses parada, não tinha presidente, né, porque ocorreu uma briga na diretoria, uma confusão, infelizmente, né, que gerou até boletim policial, outras coisas mais. Mas as crises, elas vêm para fortalecer. Eu acho que depois dessa crise específica que eu citei, a banda voltou mais forte. Voltou mais forte, porque eu acho que todo mundo sentiu falta, a cidade sentiu falta. Mas nesses anos que eu toco, né, desde 81, como eu disse no início, a crise mais forte mesmo foi essa. Depois disso, eu nunca vi a banda parar. Ela pode enfraquecer. Nós já chegamos a tocar com 8 elementos, apenas 8, mas ela tocou. Acho que o maior desafio que eu enfrentei, seja como aluno, como músico da banda e depois como regente, foram as transições de prefeitos. Isso é algo que sempre incomodou e sempre prejudicou muito a banda. Por quê? Porque um dos recursos que mantém a banda vem através da prefeitura municipal. Então, quando troca de prefeito, existem prefeitos que são mais sensíveis à banda, outros que não têm tanto essa simpatia. Então, às vezes, quando mudava de gestão, a banda acaba que sofria muito com isso. Aí tinha ano que tinha recurso para manutenção de instrumento. Então, você estava tocando, seu instrumento estragava, não tinha como arrumar. Aí você ficava sem tocar, você tentava improvisar ali. E em outras gestões a gente conseguiu adquirir instrumentos novos, né? Seja eu enquanto regente, seja quando eu estava tocando na banda. Então isso de uma maneira geral, é algo que sempre me incomodou, assim, essa transição de gestão, né? Durante meu tempo como músico, eu lembro que teve várias dificuldades diferentes que a banda enfrentou em cada época. Na época do Boró, no início, quando eu entrei lá, no início da década de 90, a dificuldade maior que a gente tinha era sempre o pagamento do salário do maestro, né? A gente que eu falo porque na época eu lembro que essas coisas sempre aconteciam. O pagamento do salário do maestro e conseguir novos instrumentos. Quando o Boró se afastou, a banda estava com uma gama de instrumentos muito limitada. Os instrumentos estavam velhos, eram poucos instrumentos, então não se conseguia arranjar novos alunos que não tinham instrumento para fornecer para esses alunos. Isso durou um certo tempo, né? Tanto é que o saxofone que eu toquei foi porque eu comprei, porque senão não teria saxofone para tocar. Hoje a gente passa por dois momentos, né? O primeiro momento é o jovem que ele não tem uma dedicação tão longa com as coisas. É um momento que o mundo está vivendo muito imediatista,
tudo quer resultado muito rápido. E a música não é uma coisa rápida de se conseguir resultado, né? E outra coisa que a gente tem dificuldade hoje, que isso é uma dificuldade que vem a vida inteira, que a banda tem a vida inteira, é a continuidade do projeto pelo valor do pagamento do profissional. A banda não tem como garantir o pagamento do profissional que dá aula. Hoje o maestro e o professor são a mesma pessoa, a gente não tem um professor e um maestro. Crises, vamos falar assim, eu acho que toda banda de música, associação tem. Não politizando as coisas, a gente vive muito sem recursos. É um dos primeiros problemas que todas as entidades vivem, né? Hoje a banda de música ela não tem recurso, passamos também lá atrás, mas outras crises, além de financeiras, né, para ter instrumentos, chegamos vezes de ter que trocar. Em apresentações, era o Thiago, né, e o Marcos Rodrigo. Eles tocavam sax e eu também. Então, eles apresentavam e depois eu apresentava, porque não tinha instrumento. Hoje, a banda tem grandes instrumentos. Esse período, digo que é crise, porque como você está numa associação, você tem pessoas e não tem instrumento. Hoje, nós temos instrumento e não temos músicos. Teve um momento que a banda quase acabou e eu estava sobre a regência, estava sobre a minha regência. Ela quase acabou. Eu cheguei a parar na delegacia, porque o presidente da banda na época queria que a banda não continuasse, por outras questões pessoais dele, não comigo, mas né, com uma questão dele lá e tal. E a gente tinha um estatuto da banda, né? E o estatuto da banda estava na sede, na banda, né? Eu vou até entregar aqui o Wilson. E o Wilson pegou o estatuto, nós recolhemos o estatuto para defender a continuidade da banda, então nós recolhemos o estatuto que estava na sede da banda, né? Para poder pegar a assinatura dos demais membros da secretaria e tal, para que a banda continuasse. E tinha um prazo ali para poder assinar aqueles documentos, então nós fomos correr atrás dessas assinaturas para a banda não parar. Se tem uma coisa que nunca faltou à associação musical, foi situações engraçadas e felizes. Afinal, todos que por aqui passaram sempre levaram consigo a alegria de estarem entre amigos, criando laços e memórias afetivas. Mas uma história que nunca saiu da minha cabeça e nunca vai sair é com relação a uma vez que a gente tocou naquelas tocadas de Ermidas, né? Eu me lembro bem que a gente foi jantar lá no grupo e o Boró pegou o prato de comida e tinha uma cadeira como essa que eu estou sentado. E o Jezinho, sem ver, porque ele estava de costas para o Boró, ele pegou a cadeira e virou e sentou. Quando o Boró sentou, ele caiu. Só que ele caiu e o prato, ele não deixou cair. Todo mundo olhou para ele e riu bastante, sabe? Esse dia o pessoal riu, mas riu com vontade, porque foi muito engraçado. Mas o mais engraçado disso é que ele caiu mesmo, assim, de cair, não foi em câmera lenta não, ele caiu, fez barulho e o prato ficou. Não caiu. Essa sim seria uma história muito engraçada que a gente vivenciou. Entre tantas, né? Eu poderia ficar aqui a noite inteira citando. Quando o ônibus funcionava, dava tudo certo, né? Tem outro caso também, que a gente foi para Divinópolis e antes quase chegando ali no Getsemane, ali no lixão, né, de Divinópolis, a mangueira de combustível do ônibus solta e começa todo aquele cheiro e teve que desligar o ônibus que poderia explodir e tal. Aí teve que esperar um outro ônibus buscar a gente pra gente poder ir para Divinópolis para apresentar. Certo. Aí o outro ônibus chegou, levou a gente para Divinópolis, tocamos, beleza, chegou lá. Eu acho que o ar do ônibus acabou, eu acho que isso trava o motor, se eu não me engano, a gente não conseguiu abrir a porta, não conseguiu ligar o ônibus, e nada de funcionar. Até que o Laci foi sair procurar uma ajuda, e o Juliano, tubista da banda, tentou e conseguiu ligar o ônibus. E
ligou o ônibus e a gente foi embora. A gente tava no desespero, assim, esqueceu o Laci pra trás, aí depois o Laci voltou todo estressado e xingou a gente. E, enfim, sempre assim, né? O transporte sempre foi um desafio. Quando o ônibus ligava e saía, já era uma grande vitória. 97, 100 anos de BH, mais de 3 mil músicos na Praça da Liberdade. Nós, da associação, estávamos lá. Né? Lindo momento, a gente tocou no bairro Floresta na época, separado. Todas as bandas que foram, cada uma apresentou numa praça da cidade e a gente foi para a Praça da Liberdade. Ficou todas as bandas, depois foi feito um bandão em frente à Praça da Liberdade. Após isso, a gente chegou lá, tinha caixas de marmitas. Aí imagina, você coloca isso, quando a gente foi saber, essas caixas de marmitas foram colocadas meio-dia. Isso era 8 horas da noite, a hora que nós entramos no ônibus para voltar para Cajuru. E comemos, né? Então muita gente passou mal. Mas uma pessoa que me recorda muito é o Jezinho Sapateiro. Que as marmitas que sobrou, coitado, levou para casa e disse que comeu tudo e não passou mal. O que aconteceu? Na época que eu comecei a dar aula, entrou essa turma, o Caio, o Marcos mesmo, né? Fusquinha. O irmão do Caio e o Fusquinha. Agora, o que me deu mais trabalho foi o Fusquinha, né? Que às vezes eu tava lá no quadro e ele colocava ali aquelas buchinhas de papel na caneta e jogava lá em mim. Como se diz, pode exaltar, mas eu fico lá. Mas teve um dia lá que eu não aguentei, eu tive de pôr ele pra fora, né? Porque ele não deixava ninguém estudar, né? Era jogar bola de papel nas pessoas e chegava lá, ia conversar. Aí foi até que um dia eu pus ele para falar, olha, você não entra aqui mais hoje não. Mas depois eu abri a porta e deixei ele entrar, só que a única vantagem é que ele me respeitava muito, né? Como o professor, ele me respeitava, mas o único atrito que teve foi esse. A banda de música realmente uma escola e ali a gente tinha de tudo. Quando eu falo escola é no sentido amplo da palavra, né? Porque na escola você vai para estudar, vai para aprender, vai para praticar e vai para brincar. Então a banda também tinha lá suas brincadeiras. Então eu lembro que toda Semana Santa, período de Quaresma, né? Que a banda participava das festividades, tocava nas procissões e tudo ali. Da Igreja Católica, a igreja dava ali uma forma de uma retribuição, né, por esse trabalho que a banda fazia com muito zelo nas procissões, tinha os motetes também que a banda tocava e tal. E o padre da época sempre dava ali um cachê ali para comprar uma carne, fazer um churrasco ali para turma, uma confraternização. E eu me lembro que uma das últimas que eu participei assim, que eu ainda era bem jovem, a gente foi pra barragem e lá tinha criançada, né? A banda sempre, nessa época, a banda, ela vivia de dois extremos. Ela tinha a turma lá dos seus 12 até 16 anos, por aí. E tinha o pessoal mais velho, acima dos 50, 60 anos e tal. Não tinha tanto essa meia-idade, não. Era esses dois grupos. Então a turma mais jovem ia beber seu refrigerante, ia divertir. E o pessoal mais velho tomava já uma cerveja e tal. Eu me lembro que o Boró, já alegrinho, já tinha tomado uma cerveja, eles arrumaram uma bola lá, a gente tava jogando bola, o Boró foi jogar com a gente, alguém deu um drible no Boró, ele escorregou e caiu numa moita de espinho. E era aquele espinho que solta um leite branco, então assim, a gente não sabia se ia ou se tirava o Boró da moita de espinho, só que foi muito engraçado. E a banda de música era tudo isso, era um misto de sensações. Com 13 anos de idade, que foi tocar o meu primeiro carnaval, primeiro contrato assim, foi o Boró que me deu essa oportunidade. Foi engraçado porque eu toquei nos matinês e eu fui para o grupo e toquei no matinê, e no matinê eu comecei a tocar, a primeira hora que eu comecei a tocar, o juizado menor já chegou no clube e saiu aquela correria, me escondia atrás dos PAs, que antigamente tinha enorme, ali escondendo atrás das cartas de som, depois me tirou da carta de som, me levou para fora, e eu fiquei como um raptado para baixo, para cima, foi muito engraçado, inclusive depois que o juizado menor acabou a expedição deles lá, saiu, o pessoal ficou tudo rindo daquela situação toda, teve isso também. E nesse mesmo dia, o Bené, que tocava trombone, ele molhava o bocal dele no gelo, trocaram o copo de gelo dele, colocou dentro de um copo de bebida. Nós passamos por vários momentos engraçados, né? Como eu disse, a banda, ela tinha suas dificuldades, mas nós éramos pessoas felizes aqui dentro. E uma das coisas assim que me chamou atenção e me chama atenção até hoje,
Eu lembro que nós fomos fazer participar de um encontro de bandas. A gente tinha tanto medo de perder o ônibus e não ir a esse encontro, porque a gente gostava tanto de tocar e viajar, sobretudo, né? A gente dormiu aqui na sede, nós montamos um acampamento aqui, sabe? Nós montamos um acampamento para não perder o ônibus, não correr o risco de ficar para trás, entendeu? É uma coisa engraçada, porque todo mundo chegou aqui e viu o acampamento montado aqui, a gente esparramado aqui nesse chão, frio, um frio danado, e a gente aqui dormindo, esperando o ônibus da prefeitura encostar na lateral da sede para a gente poder viajar. Eu lembro que um antigo integrante já falecido, o seu Jesuíno, a gente chamava ele de Jezinho Sapateiro. Ele marcava com os músicos, o Boró falou, o ônibus vai sair 8 horas. Aí ele chegava, amanhã é 6h30 aqui, 6h30. Chegava todo mundo 6h30 lá, um frio danado para sair, né? Porque o Jezinho falou que era 6h30, ele mesmo nada. O ônibus ia sair umas 8h30, a gente já tinha que passar na casa dele para pegar ele. Que ele não vinha, ele mesmo tinha que passar na casa dele para pegar. Era um que toda vez fazia isso. A gente lembra bastante. Por meio de aulas e vivências práticas de música, a Associação Musical proporcionou a muitos um futuro promissor, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Despertei o gosto pela música. Já tocava uma flauta doce sem nunca ter ido numa escola, uma sanfonia de papel, eu já tirava um som nela sem mesmo ir na escola. Então, quer dizer, o desejo em ser músico já vinha comigo há muito tempo. Antes mesmo de entrar no coral Jasmim, depois de entrar na banda, já vinha há muito tempo. E ele passou, e a minha passagem pela banda se tornou ainda um divisor de águas, porque eu vi aqui uma possibilidade de emprego, sabe, de ser alguém na vida, de ser um formador de opiniões, de ser um educador, de levar uma boa música para as pessoas, né? Então isso para mim foi muito importante, né? A banda me fez acreditar nisso, ela me fez o profissional que eu sou. Né? Então, quando eu estava lá me formando na UFMG, isso para mim foi a maior conquista. E saber o quanto essa banda esteve junto comigo, né? O quanto ela fez parte da minha vida. Né? Porque se eu fosse depender da minha família, o que eles queriam que eu fosse? Um advogado, um médico, ou até um marceneiro, mas que não fosse músico, porque música é coisa de vagabundo. E hoje eu sou um formador de opiniões. Trabalho numa escola com 200 alunos, né? Tenho uma banda de música com 40 componentes na minha mão. São crianças de 7 anos até os 16 anos, adolescentes com 16 anos. A banda me mostrou um caminho. Hoje eu sou um músico feliz, vivo da minha paixão. Eu não vou para o meu trabalho. Eu não vejo o meu trabalho como um trabalho. É um lugar onde eu tenho prazer de estar, onde eu desejo estar todos os dias. Então, a banda de música ela foi importante para mim porque ela me mostrou esse lado tão importante na vida de todas as pessoas. Mas o que mais a gente guardou foi aquela passagem de semana assim, com o Padre João. Padre João era um dos que mais incentivou a gente lá. O Boró, que era o chefe. E nós, no caso, estamos vivendo. Consumação, mestre, tudo está consumado. Eu estou chegando agora de uma viagem internacional, e o que me fez assim estar nessas viagens internacionais, teria que tocar músicas de carnavais. Tipo assim, um frevo, tinha que tocar um samba, sei o que tem. Além do masterclass e da apresentação lá, eu tinha esse trabalho para fazer com um grupo de percussão. E o que me levou a fazer esse trabalho lá foi exatamente as coisas que eu fiz a vida inteira dentro da banda de música antes de ir para minha formação. Eu tocava no carnaval, no baile, na procissão, então fiquei social, né? E fiquei satisfeito. Sinto saudade, sinto prazer. Até hoje eu sopro
nesses 80 anos, até hoje, ainda sobe uma valsinha aqui em casa, né? Faço umas musicazinhas nossas, antigas. Né? A banda, para mim, foi uma instituição que mudou a minha vida, né? Eu cresci dentro da banda, eu vivi a vida inteira dentro da banda, e hoje a pessoa que eu sou, as atividades que eu faço, tem muita ligação e tem muita influência de tudo que eu passei aqui dentro, de tudo que eu vivi aqui dentro, né? Eu tenho hoje estúdio de gravação, eu toco na noite, então foram coisas que vieram daqui. Foram atividades profissionais que eu exerço hoje que vieram da banda, que vieram desse início lá, daquele início lá atrás com o Maestro Boró. Então foi viagens magníficas que eu fiz com a banda, muito divertidas, muito boas, muitos momentos que são inesquecíveis, né? A banda foi um divisor de águas na minha vida, assim. Hoje eu sou músico profissional graças à banda. Eu tive essa oportunidade, né? E se a gente for olhar para outros municípios, seja em diversas outras realidades, né? Digo, tanto em pequenas cidades, como aqui de Cajuru, quanto em grandes centros, né? É escasso essas oportunidades para a gente ter contato com a música instrumental. O instrumento é caro, um trompete não é barato, um saxofone não é barato, um trombone, uma tuba, nem se fala. Então, ter essa oportunidade de ter acesso a um instrumento musical, da mesma forma que as bandas, em geral, proporciona, é algo extremamente louvável. Então, a banda realmente foi crucial nessa minha formação e nessa minha decisão de ser um músico profissional e hoje estar atuando, né, no estado do Espírito Santo, como professor, como regente de banda também. E é isso, né? Eu sou muito grato à Associação Musical Cajuruense. A banda tocava sempre nas escolas, né? A gente me lembra bem, uma vez que eu fui aqui no Princesa Isabel, e a banda tocando, eu vendo os meninos, eu pensava, gente, ser professor deve ser muito bom, né? Na banda, tocando numa escola, vendo os professores, eu descobri minha vocação, que era ser professor. Eu queria, para finalizar, contar uma história. O meu avô paterno, na época do Soladico, do Messias, né? do Dinho, do irmão do Sogaldino, tantos outros, né? Muito antigamente, o Soladico, toda vez que eu ia no bar dele, ele me lembrava. Meu avô paterno amava música e amava a banda. Ele, 2, 3 vezes por ano, ele morava na Estiva, né? Ele era fazendeiro lá na Estiva. Ele reunia o pessoal da Estiva e matava porco, fazia jantar, e ele convidava a banda para lá, especialmente para essa ocasião. Então ele fazia isso, sabe? Isso aí essa história. O meu outro avô, que é o meu avô paterno, né? Que contou. Meu avô materno é o que levava a banda. E o meu avô paterno, também morava lá na Estiva, lembra e contou. E o Soladico, né? Que sempre conversava comigo a respeito desse assunto. Então eu acho que a minha... não sou um bom músico, mas assim, a minha vocação musical, o meu gosto, o meu amor pela banda, talvez tenha sido uma herança genética, quem sabe, do meu avô, né? Essa história eu acho que é interessante. O que eu deixo para as pessoas que querem vivenciar isso que eu vivenciei, né? Que acreditem nos seus sonhos, que continuem estudando. Então, a música ela tem as suas dificuldades, então, como toda profissão. Mas é muito gratificante vivenciar tudo isso. Você poder, a partir da sua arte, do seu talento, da sua inspiração, você levar
multidões com você, você formar pessoas, mostrar um mundo que às vezes as pessoas não têm oportunidade financeira de ir, porque a imaginação, ela te leva para outro mundo, outra dimensão, não é? Então eu acho que uma das profissões que eu tenho certeza que se um dia eu morrer e puder ter a oportunidade de voltar à Terra de novo para fazer, eu faria, que é a música de novo. Porque então é isso, o que eu desejo assim, para as pessoas, né, que eu oriento a todos que queiram estudar, que continuem estudando, acreditem, porque é uma profissão extremamente gratificante. Para o pessoal que está chegando agora, é um momento bom. A música hoje ela proporciona um bom momento de oportunidades, né? Porque hoje o acesso à informação ele está bem maior, que era bem diferente da nossa época. Na nossa época, se a gente quisesse aprender uma música nova, a gente tinha que ir lá na casa do Boró, pedir a chave da banda, ir lá na banda, abrir